Ao ler a primeira parte do livro Eu, Tu, do Martin Buber, comecei a refletir sobre as imagens que surgiram nessa primeira parte da leitura, antes do início da segunda parte. Darkness. That's the first thing I remember. It was dark. It was cold. And I was scared. But then I saw the moon. It was so big and it was so bright. It seemed to chase the darkness away. And when it did, I wasn't scared anymore. Why I was there and what I was meant to do, that I've never known. And a part of me wonders if I ever will. A primeira estrela da segunda parte do livro do Martin Buber, Eu e Tu, nos traz a história do indivíduo e a história do gênero humano, ou seja, a forma de ser no mundo. E apesar de ambas serem coisas diferentes, contribuem para um ponto em comum: o crescimento progressivo do mundo do isso. Para Martin Buber, o mundo do isso implica a experiência e a utilização do mundo para múltiplos fins, seja para conservar, facilitar ou equipar a vida humana. A seguir, trarei algumas imagens para clarear um pouco o conceito de contato originário do indivíduo, do gênero humano com o mundo do isso. A história humana é constituída por grandes impérios e civilizações. Porém, nem sempre foi assim. No período neolítico, por exemplo, as pessoas ainda tinham o estilo de vida nômade. Conforme as necessidades foram surgindo, os povos começaram a desenvolver a agricultura, domesticar os animais, e a partir disso, os povoados foram crescendo e a população só aumentava. As tribos que se estabeleceram nesses lugares tiveram um papel fundamental diante da história. Essas civilizações desenvolveram não somente as técnicas para terem os próprios recursos, mas também desenvolveram capacidade de linguagem. E isso facilitou muita coisa, e não só a comunicação, mas a ampliação do comércio, as negociações e a divisão do conhecimento com outros povos. Outro destaque importante foi a capacidade artística que esses povos antigos desenvolveram. A música, as pinturas, a habilidade de artesãos e o mais importante, eles criaram a escrita. E dessa maneira, começaram a registrar os acontecimentos importantes, como os códigos de leis, os poemas, e agregaram os conhecimentos já desenvolvidos através dessa linguagem.
Os escritos dessa civilização continham matemática, astronomia, medicina e tudo que na contemporaneidade ainda fazemos uso. Com o passar do tempo e o desenvolvimento de outras civilizações, tudo isso começou a ser compartilhado e ampliado. O aperfeiçoamento de ferramentas para as construções, outros tipos de trabalho e as armas de extrema qualidade para o período em que viviam também foram contribuições. Na estrela 2 do capítulo 2, Buber traz a ideia de espírito como uma força geradora do diálogo entre eu e tu. O espírito, ele não está no eu. O espírito, ele está entre eu e tu. O espírito é a resposta do eu ao seu tu. A resposta, ela instaura o diálogo. A resposta, ela instaura o face a face. Toda resposta amarra o tu. Tudo que se transformou em isso, todas as coisas que se consolidaram como coisa entre coisas, receberam o destino de se transformar no momento em que o espírito se apoderou do homem. O objeto deve consumir-se para se tomar presença, retomar o elemento de onde veio para ser visto e vivido pelo homem como presente. Retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. O homem que se conformou com o mundo do isso como algo a ser experimentado e a ser utilizado, inutiliza a realização desse destino. Em lugar de liberar o que está ligado a este mundo, ele o reprime. Em lugar de contemplá-lo, ele observa. Em lugar de acolhê-lo, serve-se dele. Viajando Havaí, Pequim ou Istambul, pinto um barco a vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Buber fala que no conhecimento é somente na contemplação de um face a face que o ser se revela a quem o quer conhecer. Somente na contemplação de um face a face que a forma se revela. E por fim existe o ato puro, aquele domínio que está acima do espírito do conhecimento e do espírito da arte. Aquele que o homem não se vê obrigado a gravar a sua marca em uma matéria. Aquele que ele não se vê obrigado na necessidade de reduzir objeto em objeto. Aquele que permite com que ele transcenda, além do que ele está vendo, permite com que ele contemple ao invés de reduzir. Então vemos nessa estrela 2 que o espírito, ele é a resposta eu-tu, ele é essa comunicação, ele está, por isso que ele está nesse entre eu-tu. E é isso também, é graças a essa relação, que também pelo espírito, que permite com que a gente contemple ao invés de observar, que a gente acolha, não somente sirva-se dele. Para Buber, o homem é dividido em 2 zonas, as instituições e os sentimentos. As instituições são todo fora, todo exterior, onde o homem tem sorte de ter finalidades, como trabalhar, fazer negócios, exercer influência, empreendimentos, concorrências, se organizar, ter uma função, ter uma finalidade, um objetivo, em que a estrutura mais ou menos mais organizada e correta na qual ele se desenvolve. Nisso, teremos os sentimentos, que são todo o interior, o dentro, tudo que o homem ele descansa das instituições. É onde ele vibra pelos seus sentimentos. O homem ele usufrui da ternura, do ódio, do prazer, da dor. E é onde ele se sente em casa. Ele se estira na cadeira de balanço. Buber diz que as instituições são um fórum complexo.
Os sentimentos são um lugar fechado, mas rico em variações. Buber afirma que o matrimônio é um grande exemplo, que ele nunca se regenerará, senão através daquilo que sempre fundamentou o matrimônio, que é o fato de que dois seres humanos se revelam o tu um ao outro. Assim, apresentando que o tu um do outro são diferentes, têm visões diferentes. E essa forma é a base desse matrimônio, desse casal, dessa formação, dessa relação. Assim como ele afirma que a verdadeira vida pública e a verdadeira vida pessoal são duas formas de ligação, duas formas diferentes, polaridades, mas que elas estão interligadas. A estrela 4, ela toda é um parágrafo só. Nela, o Buber começa dizendo que a palavra princípio, eu, isso, ela não é essencialmente má. O mal está em pretender ser aquela existência. Dessa forma, ele alerta. E o homem permitir o mundo do isso, seu contínuo crescimento, invade, seu próprio eu perde a sua atualidade, até que o pesadelo sobre ele e o fantasma no seu interior sussurram um ao outro, confessando sua perdição. Esse alerta, ele traz, de uma certa maneira, com o fantasma sussurrando sobre a perdição, que é um pouco tenso, dizendo a consequência dessa cristalização, dessa não atualização. E a imagem que chamou a atenção para exemplificar talvez esse conceito da estrela 4 seria o livro do Oscar Wilde, do Retrato de Dorian Gray, que conta essa história desse rapaz, desse jovem, que quer se manter belo. Então ele secretamente faz um pacto com a existência dele para que o quadro envelheça e não ele. E que ele deposite toda a maldade, todas as consequências da alma, mas ele permaneça enquanto objeto belo. Vamos ver uma cena desse desfecho, dessa consequência tão grave que o Buber traz na estrela 4. Qual é o problema? Não me reconhece? Mas o que você... Aquela coisa... Não é o que eu... Nós criamos algo lindo juntos. É um milagre. Olha pra mim. Olha pra mim. Por causa da sua pintura. Não é... Isso nunca vai envelhecer. Nunca terá uma cicatriz. Você pode imaginar ser capaz de fazer o que quiser e para sempre viver todo o desejo e impulso enquanto o mundo o vê brilhar, Basil. Esse não é você. Eu sei que não é. Nós podemos parar isso. Basil, por favor. Não. Você não vê que isso precisa ser destruído? Dorian, eu quero te ajudar. Nós podemos chamar um padre ou então um curandeiro. Eu sei que há bondade em seu coração, eu já vi. Você não é esse demônio. Eu sou um deus. Basil. Basil!
Na estrela de número 5, nota-se que o Buber relaciona o Estado e a economia com o mundo do eu-tu e o mundo do eu-isso, mostrando que na nossa sociedade o Estado e a economia estão cristalizados no mundo do isso, e essa cristalização pode se tornar fatal. Você demorou para falar. Há um tempo atrás, poderiam ter acreditado no seu discurso. Agora não mais. Os responsáveis pelo aquecimento ainda amontoam o carvão. Quem está na liderança apenas simula conduzir uma máquina desenfreada. Aqueles que os apoiam te sorriem com ar de superioridade, mas têm a morte no coração. Eles te dizem que a máquina será adaptada às circunstâncias, porém você sabe que nada mais eles podem fazer além de adaptar-se ao aparelho enquanto ainda é possível. Os seus replicadores te informam que a economia recolhe a herança do Estado, porém você sabe que nada mais há para herdar desse Estado a não ser a tirania do isso crescente, sob a qual o eu, que cada vez mais se torna indomável, sonha que ainda é seu mestre. Esse estado ele funciona pelo poder de utilização, ou seja, ele explora a população. E para que nós possamos sair disso, né, e ter uma economia do tipo tu, e consequentemente uma sociedade do tipo tu também, é necessário que haja uma passagem do espírito saindo do isso para o tu, o que gera movimento, né? O contrário dessa cristalização. Com isso, nós conseguimos transformar esse poder de utilização em comunidade e mutualidade. E assim, a população poderia ter acesso à produção, ao consumo, freando essa exploração. O mundo do isso, ele é o reino absoluto da causalidade. Então, cada fenômeno, seja físico, psíquico, que passa pela experiência, ele tem necessariamente uma causa e um causador. Esse reino, esse campo da causalidade, que o Buber vai explorar no decorrer da sexta estrela, ele explica que ele tem uma fundamentação importante para a organização e a coerência no mundo do isso. Essa fundamentação, ela ajuda a fazer com que o mundo ele se expanda, como a gente viu na primeira estrela. A causalidade, ela não atinge o homem que não se limita ao mundo do isso, porque esse homem ele pode evadir-se, ele pode se direcionar para a relação eu-tu. Na relação eu-tu, ele defronta um ser com um outro ser, como foi com o Jack Frost, por exemplo, em que no encontro com a Lua, a causalidade naquele momento ela não fazia parte do encontro. E é o que o Buber destaca, que quando existe esse encontro do tu, que é o escape para essa causalidade, dentro desse encontro não existe nenhuma matiz, nenhum vínculo causal, apenas um encontro. E nesse encontro é onde fica a possibilidade de liberdade do indivíduo. Porque nesse encontro é quando ele pode estar apto a tomar uma decisão. E a decisão por si linka-se com a liberdade no conceito do Buda. A causalidade não oprime o homem a qual é garantida a liberdade. Ele sabe que sua vida mortal é, por sua própria essência, uma oscilação entre o tu e o isso. Ele percebe o sentido dessa oscilação. Essa oscilação e sentido é o que ele vai chamar de destino. Para isso, ele traz um exemplo de como é essa oscilação, exemplificando através da imagem da entrada e saída do homem no santuário, intermediada pelo umbral. O santuário sendo a relação eu-tu, este da incoerência, cerne da liberdade, onde não há causalidade. O umbral, onde o espírito responde ao tu e faz o intermédio do incoerente através da palavra, ponte para o mundo do isso. E o próprio mundo do isso,
com seus fenômenos, causas e causadores. Ele diz então que para o homem basta saber que pode, a todo momento, ultrapassar o umbral do santuário, onde não poderia permanecer, e mais ainda, a obrigação de deixá-lo está intimamente ligada ao sentido e ao destino desta vida. É ali no umbral que se acende nele a resposta sempre nova, atualizada, do espírito. O que aqui se chama necessidade não apavora, pois lá no santuário ele conheceu a verdadeira necessidade, isto é, o destino. Com esse exemplo, Buber traz que todo ser, mesmo o mais tolo deles, como o Dorian Gray, teve contato em algum momento da vida com esse santuário, com o encontro do Tu, com a presença do Tu, esteve diante da face. E ele traz que o próprio mundo se originou de um encontro como esse. E no final da Estrela 6, ele começa a descrever o que seria a história do destino, na composição do cosmos, como que ela foi constituída através do tempo sob algumas perspectivas, como do hinduísmo, da visão biológica, da visão cultural, entre outras. E ele traz um alerta de que o homem que ele se prende a certa causalidade, a uma servidão voluntária de alguma forma para uma maneira de enxergar esse destino, ele pode ter um destino, né, um desfecho com uma causalidade que vai se intensificar e vai oprimir e esmagar essa existência. Quando há essa conexão com o objeto de uma forma distanciada da relação e do poder da relação em tudo. Mas mesmo para esses casos, o Buber traz a possibilidade de conversão, que seria uma forma de redenção, de uma reaproximação desse contato com o Eu-Tu. A seguir tem um trecho, curta, na verdade, que trata bem o que a gente trabalhou nessa estrela.
Na estrela 7, Buber enfatiza bastante a diferença entre o homem livre e o homem arbitrário. O homem livre, ele é isento de arbitrário e ele é capaz de deixar a vontade do seu querer de lado para que ele possa ir ao encontro do seu destino. Ele procura não intervir para que ele possa vigiar o fenômeno que se apresenta, para que ele possa, o fenômeno possa se atualizar do jeito que ele deseja ser atualizado. Isso me lembra muito a suspensão fenomenológica, onde nós também devemos deixar as nossas concepções de lado para que a gente possa ir ao encontro do fenômeno e ele possa se apresentar como ele é. Já o homem arbitrário, ele não crê e não se oferece ao encontro, ele desconhece o vínculo eu-tu, é um ser determinado pelas coisas e pelos seus instintos. E assim, o mundo dele é privado de encontro, de presença e de destino. E devido a essa autossuficiência, ele é absorvido por algo irreal. E ao dar-se conta disso, ele tenta fazer coisas para que essa lembrança não fique ali. Mas se ele for capaz de sustentar essa angústia, ele é capaz de conseguir se converter, né? Se transformar. Thank you. And this is Heaven and Hell. Na estrela número 8, Martin Buber traz duas figuras. A primeira figura é um demônio. E esta representa a relação eu-isso, uma relação de experimentação e utilização, privada do contato. Já a segunda figura, representada por deuses, é a relação eu-tu, a relação do contato, a revelação do que é autêntico. Chegamos à estrela 9 e por aqui as ideias de Buber começam a ficar mais claras. Neste momento, Martin Buber traz o eu da palavra princípio, o eu-isso, aparecendo como um egótico, tomando consciência de si como sujeito, mantendo a utilização e a experimentação. E o eu da palavra princípio, eu-tu, que é a pessoa que reconhece a sua subjetividade. O egótico aparece quando se diferencia de outros egóticos. E a pessoa aparece na relação com outras pessoas. O primeiro é a forma espiritual da diferenciação natural. E a segunda é a forma espiritual do vínculo natural. Finalidade da separação é experimentar e utilizar, com a finalidade de viver.
E a finalidade da relação é o seu próprio ser, ou seja, a relação eu-tu. Quem está na relação participa de uma atualidade, que não necessariamente está unicamente dentro e fora dele. Não é possível se apropriar. Portanto, onde não há participação, não há atualidade. E onde há apropriação de si, não há atualidade. A participação é o contato com o tu, mais imediato. O eu é atual através da participação. E ele se torna mais completo quanto mais completa for essa participação. Mas o eu que toma a direção rumo à separação, consciente dessa separação, não perde a atualidade. É aí que se manifesta o domínio da subjetividade, pois toma consciência simultaneamente tanto do vínculo quanto da sua separação. A pessoa toma consciência de si como participante do ser, enquanto o egótico toma consciência de si como algo que é assim e não é de outro modo. Portanto, o egótico, ele só não participa, como também não conquista atualidade nenhuma. Ele mantém uma relação de utilização, experimentação e quer se apoderar do máximo que ele puder. Podemos notar que não há duas espécies de ser humano, mas há dois polos do mesmo ser. Não existe homem puramente pessoa e puramente egótico. Não existe pessoa completa de atualidade e uma pessoa completamente carente de atualidade. Cada um vai viver num seio de um duplo eu. Há homens que são tão evidentes à pessoa que podem ser chamados de pessoas. E há outros que é tão evidente o egotismo que são chamados de egótico. E entre um e outro é que a história vai se desenrolando. E com isso, quanto mais a humanidade for dominada pelo egótico, mais a existência dessa pessoa vai ser enterrada, vai ser ilegítima. A autêntica subjetividade só pode ser compreendida de um modo dinâmico, como a vibração de um eu no seio de sua verdade solitária. É aqui, também, o lugar onde irrompe e cresce o desejo de uma relação cada vez mais elevada e absoluta, o desejo de uma participação total com o ser. Na subjetividade, amadurece a substância espiritual da pessoa. Aqui sempre, sempre à beira da água, desde quando eu me lembro, não consigo explicar. Tento não causar nenhuma mágoa, mas sempre volto pra água, mas não posso evitar. Tento obedecer, não olhar pra trás, sigo meu dever, não questiono mais. Mas pra onde eu vou quando vejo estou onde eu sempre quis? O horizonte me pede pra ir tão longe. Será que eu vou? Ninguém tentou. Se as ondas se abrirem pra mim de verdade, ao certo quão longe eu vou. Na estrela 10, o Buber, ele traz que o homem é tanto mais uma pessoa quanto mais intenso é o eu da palavra princípio ou tu. Assim, ele começa a trazer algumas perspectivas diferentes para diferentes eus, aprofundando um pouco mais o que a gente viu na estrela 9.
Ele traz então o eu egótico novamente como uma figura repugnante. Há também o eu de Sócrates, que está vinculado com o diálogo, então, portanto, ele é belo e tem uma ligação com o tu. E também existe o eu do Goth, que é um eu conectado com a natureza. Por fim, ele traz a noção de um eu absoluto e questiona como seria o eu de Jesus. Como que seria essa relação desse eu? Ele é diferente de outro tipo de eu, quando comparado numa relação com um tu eterno? E assim, ele traz no seu dizer eu, portanto, o que ele quer dizer ao pronunciar eu, decide seu lugar e para onde leva seu caminho. A palavra eu é o verdadeiro caminho que faz distinção, ou o shibolé da humanidade. De coisas que aprendi nos discos, quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, Mas o que acontecerá se a missão de um homem exige que ele só conheça o vínculo com sua causa, e então desconheça qualquer relação atual com o tu, e a presentificação do tu, de modo que tudo aquilo que se envolva se tome um isso útil à sua causa? Na realidade, o mestre do século ignorou a dimensão do tu. Isso ficou bem caracterizado quando se afirmou que todos os seres tinham valor para ele. Ele, que em um sentido benévolo, comparou com Pedro aqueles seus seguidores, que o renegaram após sua queda. A ninguém poderia renegar, pois não havia pessoa alguma a quem reconhecesse como ser presente. Para multidões, ele é o tu demoníaco, aquele que não responde, aquele que responde ao tu com um isso, aquele que na dimensão pessoal responde ficticiamente, aquele que somente responde na sua esfera, no seu âmbito, de sua causa, e somente por seus atos. É interessante notar que quando essa personagem está em uma esfera totalmente diferente daqueles seus seguidores, de sua causa, ele é considerado um tu demoníaco, uma pessoa totalmente diferente. Este terceiro tipo de eu, ao lado da pessoa e do egótico, que não é nem um homem livre, nem um homem arbitrário, nem se situa entre eles, existe postado de uma maneira fatal nas grandes épocas do destino. Todos se entusiasmam ardentemente por ele, enquanto que ele próprio permanece em um fogo gélido, aquele ao qual milhares de relações se dirigem, mas da qual nenhuma provém. Ele não participa de nenhuma atualidade, mas ele é como uma atualidade da qual participam intensamente. Na verdade, ele não vê os entes que estão em sua volta, senão como máquinas capazes de diversas realizações, que devem ser avaliadas e utilizadas para o bem de sua causa. Assim também, ele se vê a si mesmo. Ele deve apenas pôr à prova seu próprio poder de realização, através de experiências renovadas incessantemente, sem, no entanto, experimentar o próprio limite. Ele próprio usa a si mesmo como um isso. Ele não fala de si, mas a partir de si. Ele não possui subjetividade, mas ele nada tem a ver com a consciência que se ocupa de um modo de ser. E com maior razão, ele não se ilude com a sua automanifestação. Eu sou o relógio que existe sem me conhecer. Assim, ele próprio manifestou a sua fatalidade, a atualidade deste fenômeno e a
inatualidade de seu eu. Quem ousaria afirmar que esse homem, depois de tal carreira e de tal queda, tenha compreendido sua missão terrível e monstruosa? Ou então que ele a tenha entendido mal? O que é certo é que a época cujo senhor e modelo foi o homem demoníaco e carente da presença, não o compreendeu. Ela desconhece que neste homem reinava o ardor e o prazer de poder, mas a missão fatal e o dever a cumprir. Porém, quem se esforça em repeti-lo denuncia a impossibilidade de salvação de sua própria autocontradição. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento cheiro de nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida na parede da memória. Essa lembrança é um quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Na Estrela 12, o Buber fala sobre a autocontradição. Ele diz que essa aparece quando o homem tenta se manifestar ao contato com um eu não natural e tenta nessa relação se encontrar, crendo que ela vai ser uma relação de qualidade. Entretanto, isso faz com que o homem se perca ainda mais nessa relação. Nós podemos entender essa autocontradição como um mecanismo de defesa de introjeção, no qual a pessoa traz algo para si que ela acredita que faz sentido e essa coisa fica como um corpo estranho ali, né? Então, o que pro Buber seria viver indo contra o seu destino e que a gente encontra e enxerga como se você estivesse se afastando do seu verdadeiro self. Quando o homem estremece na alienação entre o eu e o mundo, ocorre-lhe o pensamento de que algo deve ser feito. Na última estrela, da parte 2, o Buber traz o conceito de conversão. De uma forma poética, ele descreve como que é isso. Então ele começa. Esse ímpeto de fazer algo pode surgir no meio da noite. Este homem atormentado por um pesadelo, os abismos parecem incontornáveis. No fundo do seu ser, este homem percebe que deves voltar ao seu encalço. Mas como? Ele questiona. Retornando à direção com o até então não amado conhecimento da profundeza. Autêntica direção que pela oferta leva à conversão. Assim, Buber traz um diálogo desse homem com os pensamentos. Esse homem pode então dizer: veja este monstro terrível estirado aí com seus olhos cruéis. Não é por acaso o mesmo com o qual eu brinquei outrora? Lembras como ele me sorria com esses mesmos olhos, que eram tão bons? E vê, meu eu miserável, quero confessar-te francamente. Ele é vazio e tudo o que sempre faço por experiência e utilização não penetra no fundo de sua caverna. Não queres reconciliar-nos novamente, ele e eu, de tal maneira que ele se libere e eu me restabeleça? Dessa maneira, Buber traz que o pensamento pode remediar tudo.
inclusive mencionando que esse pensamento é um habilidoso pintor. Então, ele traz duas imagens. A primeira é o do universo. Buber diz: a minúscula Terra emerge do turbilhão dos astros, e do fervilhamento sobre a Terra emerge o pequeno homem. E assim a história o transporta através dos tempos, para que ele reconstrua com persistência os formigueiros das civilizações. A segunda imagem é a da alma. Ela que tece a órbita de todos os astros, a vida de todas as criaturas e toda a história universal. Tudo isso é um fio da mesma tessitura, Buber disse. E não se chama mais astros, criaturas e mundo, mas sensações, representações ou até vivências e estados da alma. E logo abaixo desta série de imagens, desse um todo. Um e todo.